Muito bem, muito boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana, graças a Deus. É, eu vou dar início hoje com um salmo. Vai ser um texto que também serve como prece, porque é o Salmo 17, que é uma oração de Davi, que ele vai falar como nós podemos tomar decisões difíceis a partir de um coração forte e corajoso, mesmo em meio ao medo, que esses momentos que a gente está vivendo, infelizmente, está pedindo isso. Ouve, Senhor, a minha justa queixa. Atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu amor e de noite me examinas. Tu me sondas, nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios, eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salva os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. É bonita a explicação. Depois eu tenho uma explicação aqui, se der tempo a gente passa, porque ele fala, por exemplo, da menina, protege como se eu fosse a sua menina dos olhos. Os Aí olhos. o músculo mais rápido que a gente tem é o da pálpebra, que protege a pupila, né? Ele rapidamente, quando qualquer coisa vem, ela fecha. Que ela é rápida e eficiente. Então ele dá essa ideia, né? Aquele pastor, o pastor Jonathan estudou esse salmo essa semana, é muito bonito. E a gente está aí, né? Mais um estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina. Infelizmente, estamos vivendo um momento de luto, de tristeza pela humanidade, principalmente porque a gente não tem ideia de que proporção isso pode alcançar. E era importante que a gente comentasse, embora nossas gravações demorem aí de 20, às vezes 30 dias para serem colocadas, né? Postadas, nesse momento a gente está vivendo essa situação. E eu gostaria muito de dizer, quem sabe, né? Nós estamos gravando hoje, quando for ao ar, quem sabe esse conflito já se resolveu, mas infelizmente parece que não é essa a perspectiva e nem a expectativa. E a gente só tem aqui fazer o quê? A gente ficar triste por constatar que nós ainda temos tanto ódio, tanto orgulho, tanto desejo de vingança, né? E que a humanidade ainda tem essa necessidade de se autodestruir. E a gente tem que orar, né? Nosso papel agora é orar por todos, né? Pela por judeus, palestinos, por toda a humanidade. Porque, né, se você imaginar, 2000 anos se passaram da vida de Jesus, ele trouxe a lei do amor e a guerra, mas infelizmente a guerra também faz parte da renovação.
E é interessante que o Livro dos Espíritos trata desse assunto da guerra, né? Porque a doutrina espírita tem essa característica, né? Ela trata de todos os assuntos. E ela vem nos explicar essas leis que a gente não devia guerrear, com certeza não é algo que a gente devia estar fazendo. Mas a necessidade das expiações, das encarnações e principalmente o processo evolutivo, né? Essa caridade, quando nós conseguimos entender e praticar isso, não haverá mais essa divisão, não vai ter mais religião, cultura, pátria. Aí nós vamos saber que somos todos irmãos, todos filhos de Deus e irmãos em Cristo. Mas a doutrina não defende nem um lado, nem o outro, porque de acordo com o que a gente aprende, todos têm a mesma oportunidade. Jesus não tem preferências, o que vale é o que ele revelou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E aquela outra frase famosa dele, né? Conhecerei os meus discípulos por muito se amarem. E é interessante que eu peguei aqui só um comentário, porque isso aí está no terceiro, na parte 3 do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que fala da lei da distribuição e um subtítulo que se chama Guerra. Aí a questão 744 diz o seguinte: que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? E a resposta é sim, a liberdade e o progresso. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? A escravização temporária, para esmagar os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Ou seja, a espiritualidade aproveita, já que nós vamos guerrear mesmo, faz alguma coisa com ela. Olha o comentário do Milanês. Desde quando não pode o homem evitar as guerras, elas são transformadas em instrumentos de liberdade e progresso. Porque a lei nos fala muito claramente que nada se perde, tudo se transforma para melhor. Quando os seres humanos não obedecem às advertências espirituais para a educação pelo amor, a disciplina vem por processos rudes. As guerras, nesses casos, são instrumentos violentos para acordar as almas endurecidas. Aí mais adiante ele fala: continua no mundo a escravidão de todos os povos da terra. Quando não são escravos dos próprios homens, são dos bens materiais, do ouro, que os torna dependentes da realidade. Já dissemos, mas tornamos a dizer, que as guerras sagradas são aquelas que travamos no nosso interior. Elas são motivo de libertação espiritual das criaturas, porque não dependemos de destruir o nosso próximo para sermos vitoriosos. Somente alcançamos a vitória quando vencemos a nós mesmos. Quem ainda faz guerras exteriormente permanece sob o jugo da ignorância. Tempos estão chegados. A espiritualidade toca sinos de alerta para que todos acordem das ilusões. Então, é aquela questão, né? Há que haver o escândalo, né? Mas ai daquele que o praticar. E aí, então, a gente está aí, né, no capítulo 15, numa passagem que o Aloysio vai dizer que é um pouco tensa, tensa porque nós estamos vivendo, não é à toa, né, Neusério? Estamos aqui num momento muito tenso. E aí ele fala uma coisa que é interessante que a gente já tinha comentado antes, que ao longo dos nossos estudos, a gente vai tendo uma intimidade, o personagem Jesus vai nos caminhando, estamos caminhando com ele ao longo do estudo, e cada vez sentindo ele mais próximo. E essa é a ideia do Evangelho, de trazer para que nós todos tenhamos essa sensação de irmandade, de proximidade com o Cristo, para que a gente possa ser cada vez mais parecido com ele. Mas toda vez que por isso que a gente vai ficando incomodado, porque a gente ainda não dá conta disso. E quando a gente vê uma unidade fazendo o que está fazendo, isso mexe muito conosco, muito mesmo, né? Dá um abalo moral, né? Uma melancolia, você se sente um pouco impotente, né? Mas é isso, dentro disso tudo, o que que a gente não pode esquecer? É que Deus não desampara, né? Aqueles que estão desencarnando por essas situações todas tão dolorosas, né? Eles estão tendo todo o amparo, porque Deus não desampara ninguém.
Agora, não precisaria de tudo isso se a gente já tivesse essa proximidade maior, né, com ele. Mas ainda estamos imperfeitos, então É porque tudo começa numa somos, né? pequena coisa, às vezes, né? Nós estamos estudando aqui um pequeno conflito, um diálogo dos fariseus com Jesus, porque eles começam a implicar com o fato dos discípulos não fazerem a ablução, não lavarem as mãos. E olha que isso vai crescendo, vai se cada vez mais criando antipatias, criando, deixando pendências, coisas mal resolvidas. Um casamento é assim também, né? Se você não, 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 não estabelecer um diálogo franco, sincero, daquilo que está certo, daquilo que não está, combinado, qualquer relação, na escola, uma professora com um aluno, se ela não combina o que pode e o que não pode, aquilo toma uma proporção. Uma coisa pequena acaba se transformando numa coisa muito grande. E é o que acontece. Porque nesse momento aqui do nosso estudo, eles estão vendo que o seu modo de vida está sendo ameaçado. Aquilo que eles entendem que deve ser feito, né? A vida E eles simples e partem por. espontânea, né, É, dos discípulos incomoda. Então eles acham, acusando os discípulos de transgressores, né? E Jesus, assim, de forma objetiva, explícita e direta, ele fala: mas e vocês? Né? É aquela história, né? Se eu aponto o dedo, quantos eu tenho voltado para mim, né? Porque eles eram o quê? Extremamente conservadores, convencionais, apegados às tradições do povo de Israel, né? E aí, para eles se sentirem defendidos, né? O que eles tinham que fazer? Atacar. Então, começou a existir aquela hostilidade, né, com os discípulos. E aí é onde Jesus, mais uma vez, né, de forma objetiva, explícita e direta, começa a questioná-los, né, dos relacionamentos com barganha, com Deus, né, que era um relacionamento superficial e artificial. E pergunta para eles: mas isso para vocês é o bastante, né? É assim que vocês entendem a lei? É muito sério, né? Porque se a gente, eu fiquei vendo assim, quando Jesus, a gente imagina Jesus perguntando isso, né? Forçando, aí eu falei: como que a gente entende a lei realmente, né? Se a gente ainda não continua. Hoje somos os fariseus de hoje, né? Que porque continuamos ainda ainda, fazemos isso, de alguma fazemos forma. essa barganha com Achamos que Deus, só né? o fato de você ir na casa espírita, você ir ao templo, você fazer aquilo já está. Você fazer uma caridade material, você ajudar em alguma coisa, Presença a física, né? presença física, Lá. isso é lógico, é bom, é interessante, é bom que isso aconteça, porque ali tem energias boas, coisas boas que você pode fazer, mas não é só isso, não é o suficiente, né? É Então, que no relacionamento, no se relacionar, na convivência, que a gente vai aprimorando as nossas questões. Porque você tem um ponto de vista dentro do seu aspecto evolutivo, eu tenho o meu. Se a gente se encontra e conversa, estabelece um diálogo, o que vai sair de diferente? O seu ponto de vista já não vai ser só o seu e nem o meu, vai ser o nosso. Nós fizemos uma síntese de uma coisa melhor, porque ampliou-se o conhecimento, não era uma coisa só individualista, que só meu e eu estou certo. A gente vai aprendendo, né, nas relações com as pessoas, porque cada um que chega para a vida da gente deixa um pouquinho deles e leva um pouquinho da gente, né? É uma lei da vida, a lei de cooperação que rege tudo aí. E o quanto que a gente tem que estar aberto a isso. Então, quando Jesus falava isso, não que a forma, a religiosidade, né, o fato da frequência, o tempo, seja uma coisa errada, não, é bom, com certeza, mas não pode ficar só no o quê? No discurso, né? No superficial, porque eu sou assíduo, pontual, eu ajudo financeiramente com aquilo que me sobra e que não vai me fazer falta, né? E às vezes até com aquilo que eu ia descartar. Tudo bem, isso vai ser útil para alguém.
Mas não é só isso, né? Tudo isso, isso não é errado, mas que tem que ser, o discurso é outro, né? Tem que ser ampliado. Jesus está preocupado aí é com o quê? Com a exiguidade, com a estreiteza que está ali, né? Restringindo o grupo, a religiosidade é isso. E a religiosidade é o quê? É muito mais que isso. E o que é mais importante, porque até isso tem um viés dessa história que a gente faz muito com os filhos também. Você dá tudo para o filho, tudo que é material, e achando que isso é suficiente. Aí é muita matéria, muito estudo, muita intelectualidade, mas espiritualidade nenhuma. Então, tá até aqui no o Salmo, ele fala, tem um momento que ele fala aqui, Davi pede a Deus que dê a esses homens tudo o que eles pedem e querem. Ele, no pedaço do Salmo que eu li. Olha, dá tudo para eles. Dá o que eles pedirem. Porque a maior punição de Deus talvez seja dar ao homem tudo que ele quer. Quando alguém quer tratar alguém, ele com certeza, quando Deus quer tratar alguém, com certeza ele não vai dar tudo, ele vai frustrar. Porque os planos de Deus são mais elevados que o nosso. Porque aí Davi encerra assim, que feita a justiça, ou seja, como ele deu tudo para aqueles homens que estão procurando a recompensa na terra, para Davi que ele não deu, mas que deu provas, aí ele vai ver a face de Deus, porque vai ficar mais próximo, vai se enxergar, vai ver, vai ficar mais parecido com ele. Essa que é a ideia. E a gente fica tentando, até nós mesmos em relação aos outros, querendo dar a matéria, achando que isso é suficiente. E aí vamos ler o versículo, né? Versículo de Mateus, capítulo 15, versículo 6. E invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, olha como é que está atual isso. Como é que nós estamos invalidando a palavra de Deus por conta de tradições, por conta de convencionalismo, de conservadorismo, dessas tradições. Então, nós temos aquelas coisas, né? Família, ele fala, dá o exemplo da família monogâmica, heterossexual, que está dentro de uma tradição moral. Mas quando você encontra uma família que vai fugir desse padrão, que tem uma outra natureza, uma outra estrutura, uma homoafetiva, por exemplo, que aí não é considerada uma família tradicional, conforme os costumes, conforme os conservadores pensam, aí você cria um problema. Você Aí humilha. segrega, né? Aponta o dedo, humilha, fere, magoa, né? Tudo isso a gente faz, desdenha, né? É isso que Jesus está falando, né? O problema não é cada um ter o seu modo de vida. Isso é uma questão, é um direito de cada um, né? Viver como acha que é o correto. O incorreto aí, a grande questão é quando a gente quer impor o nosso ponto de vista ao outro. E aí você aponta o dedo, mesmo como se fosse assim, eu sou um exemplo de perfeição e o que o outro pensa não tem a menor importância porque o jeito de vida dele é errado. E é isso que Jesus chama a atenção da gente, né? Jesus falava de uma religiosidade acima de tudo isso, né? Onde você faz o quê? Você respeita, né? Trabalha diretamente com respeito, com amor, com a paciência, com a tolerância. E aí você É o invalida a lei, Brasil né? por exemplo, é um Brasil que é um país, né, predominantemente católico também, né? O problema é quando os católicos se sentem ameaçados, né? Porque você não julga que é assim, aí você vai lá. Né? Então, as outras religiões não são importantes, só a sua que é. Então, por quê? Porque não é convencional, não é tradicional. Então, isso aí a gente tem que ter muito cuidado quando a gente estabelece essa rigidez nos nossos pontos de vista, né? É o que ele fala, né? Que é como se você tivesse. A lei é um contrato, uma coisa que um contrato que você assinou.
E quando você está invalidando essa lei, o contrato tem cláusulas, tem regras, e existe um pacto da humanidade com Deus. E aí ele explica, né, que nesse contrato a humanidade foi representada pelo personagem bíblico, simbolicamente, que é Abraão. Eu achei legal ele lembrar, né, esse versículo, que Jesus, nesse versículo de hoje, está se referindo a esse contrato, que os fariseus e os escribas, convencionalistas, conservadores, de todas as épocas, não só daqueles, né, invalidam em nome dessa tradição, que está lá em Gênesis, né, capítulo 15, versículo 5. É isso. É uma situação em que. Eles chamam a atenção, né? O quanto que eles erraram, pecaram muito, magoaram muito, porque não queriam mudanças. E como que seria, né, importante enxergar novas possibilidades. E esse versículo, né, quando vocês estão rasgando esse contrato, o versículo é muito bonito, né, que ele conduz Abraão até fora, né, e aponta para o céu, né, e olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, assim, será assim a tua posteridade, né? Então, eu E fiquei aí, imaginando sabe o que que é na bonito, né? abrangência de, né, E nesse contar as momento que nós estrelas. estamos vivendo, meu Zé, eu fiquei pensando, nós só estamos olhando para a Terra, contando o quê? E aí, povos achando, a gente achando, tomando partido, que esse povo é um povo escolhido, o outro não é, esse ou vice-versa, pessoas, cada um dentro do seu direito, querendo achar razão de alguma coisa, mas na realidade o povo em si, a maioria do povo não quer isso. A gente sabe que existe uma liderança, que é minoria, que quer isso. É o que a gente chama, né, da servidão voluntária, é o que fez com que Hitler fizesse o que ele fez, e a gente se deixa dominar novamente, é isso que a gente não consegue, acho que, digerir, e tenta entender, porque como que isso ainda está acontecendo? Porque quando Deus fala para Abraão, vai para o lado de fora e olha para o céu, vê as estrelas. Por quê? Porque as estrelas são muitas e porque brilham, que é o que ele vai explicar aqui. Mas é para toda a humanidade, não é um povo só que brilha. É muita, é a humanidade Herança de inteira. Abraão, né? Uma liderança de Abraão não é só de um povo. Ele levou um povo, mas esse povo representava toda a humanidade. Mas só que, como o homem ainda é um ser que não é, nós ainda não estamos num nível de superioridade, houve essas divisões, começou a dividir, e criar esses partidos, pátrias e É todas essas heresia da coisas. separatividade, né? Você achar que você pode estar separado do contexto. Isso não pode acontecer. Porque apesar do nosso aspecto individualista, cada um é um responsável por si, né? Mas nós somos o quê? Um ser coletivo também. Temos que trabalhar em direção à fraternidade. E eu achei interessante quando o Luiz fala, né? Por que ele não escolheu as areias do deserto, né? As árvores, né? Tinha outros símbolos, né, que ele podia usar. Outros símbolos que ele poderia usar dentro do ambiente de convivência ali, os oásis, as ovelhas, as cabras, né? Mas ele usou especificamente as estrelas. E por quê? O que que chama atenção nessas estrelas, né? E isso foi muito bonito no estudo que a gente percebeu, né? Porque a questão das estrelas é a luz própria, né? Deus Agora, está dizendo a Abraão, você vai iniciar a expansão, né? E a qualificação da espiritualidade humana na Terra, da relação com o homem, com a própria realidade espiritual. Isso é lindo, gente. e olha como é que a gente não entende isso ainda até hoje. Nós ainda estamos nos dividindo, brigando por poucas coisas, por quimeras ainda, por coisas materiais, por situações, por comportamentos irregulares que a gente tem. Então, é paciência que a espiritualidade tem com a gente. Você imagina no plano espiritual, né? O que está acontecendo
como que eles estão trabalhando para receber. Então, por isso a gente precisa pensar em olhar para o céu, realmente. Porque, com certeza, um trabalho imenso está se fazendo nesse momento, de amparo para todos esses espíritos que estão desencarnando, porque a gente sabe que isso vai acontecer. E a espiritualidade é o que a pergunta do livro dos Espíritos fala, ela aproveita. É um problema? É uma situação errada que nós estamos provocando, mas é uma é algo que ela aproveita e faz com que se produza algo de bom. Então, essa a palavra que nós vamos falar hoje é o invalidastes. E aí ele vai lá no livro Obras Póstumas, na primeira parte, capítulo 1, que chama Profissão de Fé Espírita Raciocinada. Quer ler? Está aqui. E ele vai falar que o Aloysio pega esse Eu. trecho, né, que pudesse condensar É o alguma 17. coisa que demonstrasse o espírita leitor da obra de Kardec, estudioso, né, da psicografia do século XX e XXI. E também, igualmente, uma dessas estrelinhas que herdaram a espiritualidade de Abraão. Profissão de fé é quando eu estou afirmando, estou defendendo, sustentando princípios que me especificam como espírita. Aí Ah vai lá, no item 17. o objetivo final de todos os espíritos consiste em alcançar a perfeição de que é suscetível a criatura. O resultado dessa perfeição está no gozo da suprema felicidade que lhe é consequente, e é que chegam mais ou menos rapidamente conforme o uso que fazem do seu livre-arbítrio. Então, gente, todos nós temos que rumar o quê, né? Para a perfeição, né? Querendo ou não, todos nós vamos chegar lá. Agora, vai depender exatamente de quê? Do nosso livre-arbítrio, né? Dessa vontade de querer nos aproximarmos de Deus. Porque o Essa que ensinamento já veio, né? Tá, é aí o ele tempo fala, é um todo, princípio de espiritualidade profunda que começou em Abraão, passou, né, chega em Moisés, passa por Jesus e deságua, né, em Kardec. Então, desde lá, embora a gente venha se dividindo e venha interpretando de forma equivocada, o ensinamento está lá. E o uso do nosso livre-arbítrio faz com que a gente faça uma coisa ou outra. Infelizmente, ainda escolhemos a divisão, em vez de escolher o número, sermos numerosos e brilharmos juntos. Porque tem esse lance também. é O que faz estrelas, uma né? Por noite? isso O que que ele faz uma fala noite estrela. bonita? O que faz o número das estrelas, cada uma com seu brilho, mas brilhando geral, né? Cada um exercendo o papel que lhe compete, né? Que é iluminar essa expansão. Agora, se fosse uma só, né? Não seria. E aí ele chama a atenção também da gente, está lá no Obras Póstumas, né? Na profissão da fé espírita, né? É o item 20. A vida espiritual é a vida normal do espírito, é eterna. A vida corporal é transitória e passageira, não é mais que um instante na eternidade. Então, quando a gente vê tudo isso acontecendo no mundo, a gente não pode, tem que fixar a atenção para entender a vida do espírito é eterna. Então, ninguém vai ser destruído pela morte, todos estão sendo amparados dentro daquilo que necessitam, porque Deus é Pai, é misericordioso. E nós que estamos aqui enquanto cristãos, o que a gente tem que pensar? Que a gente tem que ter um comportamento diferenciado. Tem que ser aquele que não vai brigar por causa de herança, que não vai arrumar encrenca com o garçom quando for no restaurante, né? Sem emprego ou com sem emprego, ele vai ser a mesma pessoa, tentar manter a mesma serenidade em relação às situações, às coisas. Porque a maioria dos casos Então, de depressão geralmente é porque perdeu algo material, ou o poder, ou a matéria, alguma coisa física. É lógico que existem depressões por outros motivos,
Mas Eu quando vi uma você... palestra filosófica outro dia, e a doutrina fala muito isso, né, que é da questão do egoísmo. Então, ela chamando a atenção, ela falou que não existe nenhum problema no mundo que a causa não seja egoísmo. Então, você tentar procurar alguma coisa que, na origenzinha de tudo, se não tem o egoísmo presente. E o egoísmo e orgulho, né, que são os dois grandes entraves da humanidade. E é verdade, porque tudo tem aquela ponto de início, você está suscetível, né, se sentindo prejudicado, achando que a vida está sendo injusta com você. reclamando de E, tudo. e se a gente começa a olhar para a gente, Rita, como um espírito eterno, você vai ver que, na realidade, todas essas experiências são necessárias, mas quando a gente se aproxima de Deus, de Jesus, dos seus ensinamentos, ainda que com dificuldade, mas você vai adquirindo uma paz, uma harmonia interior muito grande. É porque Deus, a gente deixa que Deus se aproxime, né? O benfeitor Emmanuel tem uma frase que fala que a paz é a glória de Deus, mas a paz tem que começar o quê? Em cada um de nós. É o esforço de Com cada um de certeza. nós de se manter tranquilo. Porque quando eu me mantenho tranquilo, e dentro dessa tranquilidade possível, nesses dias turbulentos que a gente está vivendo, eu irradio isso para outras pessoas e contamino outras pessoas. Que a gente vive em vibração, né? O tempo todo nós estamos mergulhados aí E nesse. eu vejo como as pessoas, por exemplo, nessa questão da guerra, ninguém lembra mais da guerra da Ucrânia, parece que ela não existe mais, porque todo mundo está focado na guerra, mas a gente vive guerras diárias. Nos morros, como ele fala, né? Você vai, olha no estudo passado, você vai lá no No morro, Cristo no Redentor, Cristo né? Redentor e olha para a praia, mas não é só praia que tem. Com a pandemia, quantas pessoas estão morando na rua, quanta violência aumentou. Então, existem mortes, muitas coisas sérias no planeta. Além disso, é lógico que a guerra é uma coisa muito séria, a gente tem que se preocupar. Mas o que que adianta eu aqui, no conforto da minha casa, ficar preocupado e vendo notícia uma atrás da outra? Isso só colabora para aumentar o estado de vibração, de medo, de insegurança, enquanto a gente pode colaborar como? Procurando fazer algo que possa resolver, que possa realmente ter um benefício maior. Porque vibrar numa faixa baixa de tristeza, de medo, não vai resolver, não vai ajudar em nada. E se a Lógico que gente você... percebe essa situação de que somos espíritos eternos, vibra em outra sintonia, sabe? Eu acho assim, se você fizer alguns minutos de meditação desejando, né, a paz do mundo, aí você já vai estar mudando a atmosfera psíquica do planeta. Agora a gente só sintoniza com o mal, né, tomando partido de A, de B, ao invés de tentar essa união em torno de um pensamento, né, de paz para a humanidade, a gente ajudaria muito mais, né, com certeza. E no 21 ele fala assim, ó, a encarnação dos espíritos está nas leis da natureza. É necessário o adiantamento deles e a execução das obras de Deus. Pelo trabalho que a existência corpórea impõe, eles aperfeiçoam a inteligência e adquirem, cumprindo a lei de Deus, os méritos que os conduzirão à felicidade eterna. Daí resulta que, concorrendo para a obra geral da criação, os espíritos trabalham pelo seu próprio progresso. Isso é lindo, é a questão do altruísmo, né? Tudo que, quando a gente começa a enxergar o mundo, tudo que é seu fica menor. pequeno, né? A sua dor fica melhor, é o que a gente vivencia lá na instituição, né, Rita? A gente acha que a gente vai lá para ajudar as pessoas, na realidade elas nos ajudam, porque
as dificuldades delas são tantas, são muitos, os desafios existenciais que cada um que chega ali enquanto Espírito Eterno traz, são tão grandes que os nossos problemas ficam pequenos. E a existência do outro fica grande. Porque você vê que, apesar de toda aquela dor, ele ainda está ali, firme e forte, caminhando. E aí o aprendizado, né? E ele É não aquilo que eu falei, é desistiu. a troca, né? Você não consegue entrar numa instituição ou entrar, ter o olhar para a dificuldade do outro sem sair outra pessoa. Não tem como. Agora, se você ficar só na vida de cerquinha, né? No seu próprio mundo, aí tudo seu vai ficando grande e você vai ficando cada vez, né, numa ansiedade maior, numa depressão maior, numa tristeza maior. Agora sai da sua zona de conforto, da sua cerquinha. Começa a olhar o mundo desse jeito, que aí você vai aprendendo com as experiências do outro e sendo uma fonte de luz, né? Essa estrelinha que a gente precisa ser aí para o outro também. É um processo muito bonito. Deus é extremamente perfeito, né? E Deus Agora ele mostrou vai. para Abraão, né? Mostrou para Abraão, nós temos que ver também. Qual que vai ser a sua herança, né? A sua posteridade aí, ó, as estrelas, né? É muito lindo. Aí ele vai lá no livro Emmanuel, capítulo 25, os poderes do Espírito. É. Olha, grande será o dia em que todos os homens reconhecem, todos os homens, em que todos os homens reconhecerem sobre a matéria a soberana influência do Espírito. Olha que coisa linda, né? Só esse surto de espiritualidade pode vivificar as construções religiosas combalidas atualmente pelos abusos da grande maioria de seus expositores, que, traindo seus compromissos, se desviaram do píncaro luminoso do exemplo para o chavascal de mesquinhas materialidades. Aí que já falando, né? Aqui, quando fala, né? Traindo seus compromissos, quer dizer, a nossa desobediência a Deus, nos dedicando, ao invés de a gente se entender enquanto espírito eterno, e ver essa grandiosidade da nossa dimensão espiritual que existe, né? A gente apega a matéria e aí a gente faz o quê, né? Nós estamos aí nessas mesquinhas materialidades. A gente já estudou no início desse estudo a questão da desobediência. A gente desobedece desde Adão e Eva, né? O tempo todo você está insistindo, né? Qualquer filosofia do mundo, né, não ultrapassa os valores da espiritualidade profunda de Abraão. Então, isso já existia lá com Abraão. Só que a gente veio o quê? Desobedecendo, né? Fugindo desses compromissos que a gente tratou. Deixando essa imagem de fariseus e escribas, né, permanecerem com a gente. Ao invés da gente ter consciência, somos espíritos eternos, precisamos de transformação, a gente foi se apegando a convenções e nos afastamos, né, da lei de Deus. Por isso que Jesus combatia tanto essa questão da hipocrisia, né? Ele era firme com eles o tempo todo, mostrando: nós estamos transgredindo, e vocês deixaram a vida simples, a herança do Pai, para ficar apegado a tradições, né, E essa questão, né, da distantes. exploração, né, de um explorar o outro, e como é que a espiritualidade, como é que a lei age sobre isso? Ela age como sempre agiu e vem agindo há muito tempo. Hoje, aquele que foi explorado, na próxima vai ser explorado pelo outro e vai Ele trocando de cita lados. Marx, né, que Karl Marx falava, né, que o patrão explora, né? Mas aí a doutrina espírita vem te mostrar assim, ó, tem a reencarnação, um dia você vai estar do lado de lá também, né? Então, Então, é aquela porque questão, é né? Com importante certeza romper, tem né? judeu que já foi palestino, palestino que já foi judeu, branco que já foi preto, preto que já foi branco.
Tudo isso vai, as experiências que nós vamos vivendo em várias reencarnações, a pessoa vai aprendendo ou não. Quem demora mais, vai demorar mais a chegar, mas nós sabemos Está que no seu todos, querer seguir-me agora agora ou depois, ou depois, mas vai, né? mas vai. Então, sempre existiu, né, fagulhas de valores de luz espirituais para que no futuro o espírito prevaleça, né? É a grande proposta nossa hoje, né? Quando a gente estuda, então é largar um pouco, não é largar, né? É conviver com um lado material que é, é uma oportunidade de experiências, mas sem deixar que ele domine. O dinheiro, eu não posso falar assim, eu tenho que viver na miséria. As pessoas têm até uma ideia errada a respeito disso, né? Então, eu vou viver na miséria para ser um problema social? Não, gente. Você pode viver com fruto do seu trabalho e ganhar dinheiro. Você não pode ser só escravizado por ele. O dinheiro tem que fluir na sua mão para trazer bênçãos para você e para os É outros que porque estão a ali. sociedade que nós vivemos ainda depende muito disso. Precisa que existam empresários que deem emprego para as pessoas, para famílias, e precisa dos funcionários, nós precisamos de todos para que ela funcione. Mas desde que seja uma coisa humana, digna, né? Que seja algo justo. Não é uma questão de separar, mas de estar juntos, colaborando uns com os outros, cada um dentro da sua capacidade, da sua limitação, da sua boa vontade. Eu gosto quando ele deu o exemplo de Francisco de Assis, né? Que ele acendeu, né? Foi uma estrelinha, acendeu a luz dele lá. E aí falou com os franciscanos, né? Podem fazer, nós queremos fundar uma ordem. E aí eles fundaram a ordem dos A ordem franciscanos. convencional, né? Com todas as E aí o regras. que que ele fez? Francisco foi o primeiro que rompeu com ela. Ainda não entenderam minha proposta, deixa eles com a ordem que eu vou seguir meu caminho, né? Ainda vai demorar muito tempo para a gente entender que ainda estamos muito distantes e que ainda vamos precisar de muito tempo ainda para romper com essas. Aqui, ó, por muitos séculos, o benfeitor Emmanuel fala isso, olha, no livro Ave Crismir. Por muitos séculos ainda, os servidores de Jesus serão almas desajustadas na terra. Porque muita gente vai olhar para os seguidores do Cristo, né, como alguém desajustado, porque todo mundo que vive. É aquela velha história, né, que o Evangelho nos traz. Não podemos servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus ou vai servir a Mamon. Agora, aqueles que estão, a multidão apegada à matéria, vai achar que aquele que já tem um pouco de desprendimento, que já procura ter mais esse lado espiritual, né, está vazio aí de intenções. Eu gostei que também quando ele fala que todos os ismos precisam de um Catolicismo, surto de espiritualidade, né? Catolicismo, protestantismo, espiritismo, né, Rita? Vamos falar da gente também. socialismo, capitalismo, Socialismo, liberalismo, é, precisam de uma idade, de espiritualidade. é. Porque Todos, quando esse surto de todos eles. espiritualidade vem, tudo vai se igualar, vai ficar tudo igual. Todos vamos ser irmãos. Não vai ter time, não vai ter nada, né? As As diferenças vão deixar de diferenças se existir. anulam, elas vão se completar, né? A gente se tornou mesquinho aí precisa se agigantar, né? E aí ele deu alguns exemplos de testemunhos. Nós buscamos outros exemplos, porque ele deu lá das pessoas que convivem com eles, né? Os exemplos que a gente buscou, eu falo um, você fala outro, não sei quais que você Não, selecionou, porque a gente. eu comecei aqui assim falando o seguinte, só para ter uma ideia, né, do que é Aham. que nós escolhemos o Ave Cristo como um grande exemplo. Aliás, é um livro que eu aconselho quem está sofrendo demais com essa questão da guerra, que está sentindo demais, que não está dando conta de entender, que leia, pelo menos, eu até ia ler como leitura inicial
a, O prefácio. a introdução que é o próprio Emmanuel que escreve a introdução, e ele fala muito lindo isso. E esse livro Ave Cristo, que os gladiadores, antes de começarem os jogos, né, no Coliseu, eles bradavam: Ave César, os que vão morrer te saúdam. Mas, ao contrário, quando os cristãos eram sacrificados ali pelos leões, ou às vezes até queimados nos postes, porque quando estavam muito doentes, o final do livro Ave Cristo é isso, quando desencarnavam, aqueles outros espíritos que já tinham desencarnado antes, ah, superiores, eles vinham recebê-los com uma bandeira, e na bandeira estava escrito: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Essa que era a saudação gravada nessa bandeira, após os sacrifícios. Então, o Emmanuel, através dessa psicografia do Chico, nos trouxe o livro que tem esse título, Ave Cristo. Os personagens do livro vão vivenciar a luta dos primeiros cristãos. Ela passa em torno de 200 até 240, 250 depois de Cristo. A mensagem da introdução do Emmanuel tem 70 anos, foi escrita em abril de 1953. Mas, quando você lê essa introdução, ela se encaixa perfeitamente aos dias atuais. E, apesar de ter passado esses 2000 anos da vida de Cristo, a gente ainda não consegue entender e reconhecer que somos todos filhos de Deus, irmãos em Cristo, que a humanidade é uma só. Isso que a gente fica assustado. Então, nesse momento que a gente está com essa tristeza da guerra que acontece, que afeta todos nós, afeta toda a humanidade, só esse evangelho que a gente estuda, que a gente tenta praticar, que é bem refletido, e se for praticado na sua essência, vai poder trazer esse bálsamo consolador para nós. Então, eu fiz um pequeno resumo aqui da introdução. Olha, hoje como outrora, isso ele escreveu em 1953. Na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança, a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Por mais se desenfreia a tormenta, Cristo pacifica. Por mais negreja a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força, Cristo reina. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz, pede combustível para a luz, reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita abraços humanos. A bênção do céu exige recipientes na terra. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas, para estender-se vitorioso. E aí ele termina aqui, ó. Suplicando-lhe assim no amparo ideal renovador, nos caminhos de árdua ascensão que nos cabe trilhar, repetimos com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam. E aí a gente tem a história, né? Você quer falar um pouco dos personagens principais? Porque o interessante é isso, alguns espíritos que estão lá nesse livro, que a história acontece 200 anos depois de Cristo, são alguns contemporâneos que conviveram do grupo do Chico Xavier, que estão ali com ele, e ele faz a psicografia do último capítulo perto deles. Mas aí pode contar o que você leu, o que você falou, senão eu vou te cortar. Não, eu escolhi alguns personagens assim que fizeram um grande testemunho no livro, que me chamaram muita atenção. A primeira, vou ler, porque senão a gente se perde. Depois eu faço o comentário do que me chamou a atenção, mas eu convido a todos que possam ler o livro. Esse homem era o mesmo Flávio Súbrio, o velho soldado coxo, renovado também nas concepções da vida. Súbrio recebera em Roma inestimáveis benefícios da coletividade evangélica e alteraram os princípios que lhe nortearam o destino. Do ateísmo e do sarcasmo,
passara a crença e a meditação. Não era um adepto do Cristo, na verdadeira acepção da palavra. Entretanto, fazia leituras edificantes, respeitava a memória de Jesus, dava esmolas e evitava o crime que, em outro tempo, constituíra para ele a trivialidade sem importância. Então, quer dizer, antes ele matava com a maior facilidade e ele foi um que matou o irmão Corvino. Por algumas vezes, comparecer às pregações das catatumbas e modificara-se. Conseguira reter na consciência a bênção do remorso e considerava o caminho percorrido. Então, quando ele passou a ter contato com os ensinamentos do Cristo, ele foi se Se modificando. modificando. Todavia, de todos os dramas escuros que lhe povoavam o espírito, o assassino de Corvino era talvez o que mais lhe dilacerava o coração. Eu fico até emocionada, gente, tão lindo que é. Muito lindo. Não, o livro, assim, Em muitas é espetacular. ocasiões, perguntara sem resposta a si mesmo que teria sido feito de Quinto Varro, onde teria desembarcado, conseguira sobreviver, nunca jamais obtivera dele a menor notícia. Jamais esquecera, esse aqui que eu acho que é o testemunho maior do Corvino, que ele lembra o tempo todo, olha, jamais esquecera a expressão de calma nos olhos de Corvino, quando lhe apunhalara o tórax envelhecido. Supôs que o apóstolo gritasse revoltado. Entretanto, em se descobrindo angustiado, o ancião levou a destra ao peito opresso, sem o mais leve gemido de reação. Aliás, ao sair, notou que ele orava. Aquele quadro nunca mais se lhe apagou da memória. Então, gente, olha, alguém, o Flávio, né? Ele mata Corvino com uma punhalada e depois ele se torna cristão e aquilo fica indo. Ele não era um cristão, ele se simpatizou, estava tentando mudar, mas ainda atravessava essas lutas, né? Mas olha o que é a consciência, porque o quadro do cristão assassinado, E a a forma fé como ele dele, morreu, como ele morreu, nunca mais apagou da memória. Então, é o grande exemplo de testemunho. Aí eu fiquei pensando que a gente sabe que os nossos irmãos, ao quanto eles são religiosos, né, que estão passando por essa situação, que tem todo um aspecto de briga religiosa, que eles possam, nesse momento das mortes, né, estarem nesse sentimento de ligação com Cristo, para que isso, né, ajude no retorno deles ao mundo espiritual e que seja uma experiência de muito aprendizado para todos. Porque o amparo, como diz o prefácio lá do livro, né, os comentários do Emmanuel, Deus está lá o tempo todo, Jesus, os emissários divinos, o tempo todo, amparando e protegendo. Depois, tem um outro testemunho também. Se tiver algum, você pode falar, tá, eu Rita? perdi aqui, não sei onde que eu larguei. Estou procurando aqui, não achei eu anotei um monte de coisa, mas não sei o que eu fiz. Agora, foi do Mas, escravo Rufo que eles resolveram fazer um escravo que é cristão. E eles queriam que ele abjurasse, né? o Rufo, Aí o né? escravo, é o Rufo, esse é o escravo, ó. O escravo, parecendo envolvido em vigorosas forças espirituais, fitou com tristeza e esclareceu: Senhor, os que vão morrer colocam-se à frente da verdade. Dói-me o coração reconhecer a esposa e as filhinhas humilhadas pelo incerto destino que as espera na terra. Entretanto, entrego-as nessa hora ao juiz do céu. Hoje podeis sentenciar. A casa, o solo, o arvoredo e o ouro permanecem em vossas mãos. Amanhã, porém, sereis chamados à prestação de contas nos tribunais divinos. Onde estão aqueles que noutro tempo perseguiram e condenaram?
arrojaram-se todos ao mesmo pó em que se confundem os servos e os senhores. As liteiras da vaidade e do orgulho consomem-se no tempo. Não temo a morte, que para vós é enigma e mistério, e para mim é libertação e vida. A grande assembleia escutava com insoftável torpor de assombro. Comentais a lamentável situação de minha companheira e de minhas filhas. Isso é o Rufo de novo falando. Continuou o Rufo, depois de curto intervalo. Em vista de vossa resolução, exilando-as para outras terras. No entanto, com respeito que a vossa família sempre vos mereceu, sou levada a perguntar por vossos antepassados. Onde viverão hoje vossos pais? Os títulos do patriciado não exoneraram vossos avoengos dos deveres para com o sepulcro. Sois tão separado deles como serei doravante dos meus. E quando a vossa saudade vagar como sombra inútil, cervejando sobre os vossos dias, a dor que minha mulher, tanto quanto a minha própria dor, produzirão em nós a confortadora certeza de estarmos cooperando na edificação de um mundo melhor. Somos escravos, sim, nascidos sob o jugo pesado de cruel cativeiro. Contudo, nosso espírito é livre para adorar a Deus segundo a nossa compreensão. Antes de nós, companheiros outros conheceram o martírio. Quantos terão sido assassinados nos circos, nas cruzes, nas fogueiras e nos tribunais? Quantos terão demandado o túmulo carregando espinhosos fardos de aflição? Entretanto, olha que lindo, gente. Nossos corações feridos como lenho atirado ao fogo alimentam a chama do idealismo santificante que iluminará a humanidade. Nossos filhos jamais estarão órfãos. Tutelados do Cristo no mundo, constituem a herança abençoada de nossa fé destinada ao grande futuro. Olha que outro exemplo de É o espírito, testemunho né? O espírito maravilhoso, sopra né? onde quer. É. E aí tem outros, né, exemplos, mas eu acho que está É, bem na então no nossa nosso hora aí. horário. Aí Mas depois assim, tem só a lembrar francesa. que a história em si é do Quinto Varro, que é o pai, que o filho está lá perdido, ele pede a oportunidade de vir Para resgatar o para filho, né? resgatar esse filho, que é o Tassiano, e o Tassiano e aí eles explicam para ele que é perigoso, porque ele não precisava vir, é um espírito já que já tinha uma certa superioridade, mas ele quer vir resgatar o filho, e aí dão para ele 100 anos. Então, a história vai contar duas encarnações. Na primeira ele vem como pai do Tassiano, na segunda ele vem como Quinto Celso, que é o filho adotivo, Filho adotivo. e o Tassiano, nessas duas encarnações, o tempo todo, ele Negando Cristo vai se aproximando, mas se nega determinantemente e só no último por, momento mesmo, por orgulho, é, né? E apego às tradições. é pego às tradições, que ele não Ele nega aceita, o Cristo por orgulho ele e vai apego. reconhecendo que aí ele fala que Cristo está perseguindo ele, porque vai pegando todo mundo no caminho, né? O pai, a mãe, a Lívia, né? Que é a esposa, e aí Chico é a reencarnação da Lívia, né? E acho que o Arnaldo Rocha era do Tassiano, acho que sim, do Ah, eu Tassiano. não sei Eu se não lembro, eu teve essa. anotei, mas eu perdi aqui as anotações que eu fiz. Então, quer dizer, e todo aquele grupo ali, eu achei bonito que acho que é o Wagner da Paixão que conta, que eles presenciam quando o Chico faz a psicografia do último capítulo. Eles estão por ali. E todos eles sentem aquela vibração superior, porque todos eles vivenciaram aquela história. Então, o livro é lindo, vale a pena ver, em vez de ficar E, sendo. o, quinto- e o
Tassiano, né, se converte naquele momento quando ele fala, né, ensina-me a orar, né? E Ensina-me ele a se orar. entrega, né, faz a oração do Pai Nosso. É muito lindo. Aí, ó, quer E ver, aí, ó? Os dois estão sendo sacrificados, né? O quinto varro, agora como o quinto Celso, está no poste e ele está no chão. E aí ele pede para olhar. E aí eles desencarnam ali. Só que aí quando no plano espiritual, quem ele reconhece? O quinto varro como o pai dele. E aí vem todos aqueles espíritos ali, vem lá, ó. Quando viu Blandina, Basílio, Lívia, Rufo cantando de alegria no grupo de espíritos venturosos, em que formavam Corvino, Lucano, Hortência, Silvano, que é o menino que é arrastado pelo que é morto, né? os cães, Pelos cães, outros paladinos da fé, todos ali dirigirem sorrisos de confiança e de amor. Por cima do corpo negro do anfiteatro, desafiando-lhes as trevas, centenas de almas radiantes, que seguravam o lirial estandarte em que brilhava a saudação tocante e sublime. Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Quer dizer, ele no campo terrestre a morte, mas no campo espiritual a vida. É muito lindo. Nossa, o final desse livro é impressionante. Quinto Varro colocou o filho de encontro ao peito. Rodeado pela grande assembleia dos amigos, avançou para o alto, como um lutador vitorioso que conseguira subtrair ao pântano de sombra um diamante castigado pelos cinzéis da vida para fazê-lo brilhar a plena luz. Esse é o finalzinho. e para encerrar, eu escolhi um próprio poema que ele conheceu a Lívia através dessa Ah, o música, né, poema que também. eles estavam tocando, né? É lindo. Como a gente está falando de estrelas, né? Que quando mostra um Abraão, né? Mandando ele olhar para o céu e olhar as estrelas, e o poema é sobre as estrelas também, achei lindo. Vamos lá. Estrelas, ninhos da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu. Louvores à vossa glória, nascida na eternidade, sois jardins da imensidade, suspensos no azul do céu. Dizei-nos que tudo é belo, dizei-nos que tudo é santo. Ainda mesmo quando há pranto, no sonho que nos conduz, proclamai a terra estranha, dominada de tristeza, que em tudo reina beleza, vestida de amor e luz. Quando a noite for mais fria, pela dor que nos procura, rompei a cadeira escura, que nos prenda o coração, acendendo a madrugada no campo de novo dia, onde ventura irradia eterna ressurreição. Dai consolo ao peregrino que segue a mercê da sorte, sem teto, sem paz, sem norte, torturado e sofredor. Tempos do sol infinito, descerrai à humanidade a bênção da divindade nas bênçãos do vosso amor. Estrelas, ninhos da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, veladas por tênue véu. Louvores à vossa glória, nascida na eternidade, sois jardins da imensidade, suspensos no azul do céu. Uma semana de muita paz e luz aí Muita para todos paz nós para todos e nós para que toda a possamos. humanidade, especialmente, né? É, com certeza. Até mais.